Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, né? Com o professor Leandro. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o adjetivo, né? Vamos continuar aí, nessa vibe da morfologia, que tanto é importante para nós, né? Nós já falamos sobre o substantivo, simulado e teoria, né? E vamos falar também sobre adjetivos de teoria. Nós temos um vídeo aí no canal sobre o simulado e hoje nós vamos falar sobre a teoria, né, pessoal? E a votação, né, pessoal, continua. Quero agradecer pela repercussão que está tendo, muito boa, sobre os melhores do ano. Eu fui indicado como professor, né, de concurso. Então vai lá, né, entra lá no link, né, do Melhores do Ano e vota, professor Lindo Silva, coloca lá nos comentários o meu Instagram. Bom, agradeço demais a repercussão, que vença, né, o melhor e que o aluno considera que faz a diferença, né? Então, vamos lá votar e ajudar o professor a conquistar esse título. Então, pessoal, estou chegando aos 3.000 inscritos, menos de 20 inscritos, né? Menos de 20 inscritos para chegar aos 3.000. Nós vamos fazer aqui uma live bem legal, comemorativa, e eu conto aí com a participação de vocês, tá bom? Então, vai também lá no Instagram e vem estudar aí, né, e vem conhecer mais um pouquinho do professor, né, gente? Tá chegando muito aulão, vamos ter agora um aulão para pombos gratuito, também estamos organizando um aulão para carreiras policiais, tá bom? E no Instagram você fica lá sabendo de tudo que está acontecendo, você fica antenado no que está acontecendo aí no mundo dos concursos e também um pouquinho da minha vida como professor, tá bom? Então vai lá no YouTube e também vai lá no Instagram, tá bom? Vamos aqui, pessoal, falar sobre o adjetivo. Nós sabemos que o adjetivo ele faz parte da morfologia e ele caracteriza quem? O substantivo, né? Temos aqui, ó, substantivo. É a classe gramatical, né, de palavras variáveis, as quais denominam os seres, né? O adjetivo é a classe gramatical de palavras que exprime qualidade, defeito, origem, estado do ser, né? Feio, alegre, inteligente, paulista, né? Um exemplo ali está no substantivo, ó. Madalena, lousa, mesa, escola, menino. O advérbio é a classe de palavras, né, variáveis que indica circunstâncias diversas. O advérbio, dependendo da circunstância que indica, perto, ontem, muito, calmamente, de um modo, né? Na conjunção, é a classe de palavras invariáveis que ligam duas palavras ou orações entre si. Na interjeição, é a classe gramatical de palavras invariável que exprime o estado emotivo, espaço, alívio, alegria, dor, lástima, imitação de um som, ruído, saudação, desaprovação, desejo, indignação, pena, etc. No numeral, indica quantidade, ordem, múltiplo e divisão. Exemplo, primeiro, dobro, triplo, né? No artigo, é a classe gramatical de palavras que acompanha os substantivos que determinam o substantivo, né? O, a, os, as, umas, umas, né? A preposição é a classe de palavras invariáveis que ligam duas palavras subordinadas, a segunda à primeira. A, ante, até, com, de, para, por, né? Sobre a gente pode até memorizar essas classes de palavras. O verbo é a classe de palavras variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz, que indicam ação, correr, estado, ficar, fenômeno, chover, fato, nascer, né? O verbo o verbo é a classe de palavras variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz que indicam ação, estado, ficar, fenômeno, chover, fato, nascer. E o pronome é a classe de palavras que substitui o nome ou a se refere ele, nós, aquele, meu, alguém, quando, etc. Nós vamos ter, né, pessoal, vários vídeos sobre essas classes de palavras, né? Cada um aqui nós vamos falar sobre eles de forma isolada, tá bom? Hoje vamos falar sobre adjetivo. E o que é o adjetivo, gente? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui, né, características ao substantivo, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. O adjetivo ele é considerado uma parasita, porque ele precisa ali do substantivo para existir, né? Essas palavras variam em gênero, feminino e masculino, número singular e plural, e grau comparativo e superlativo, né? Muito bem exemplificado aqui. Exemplo de adjetivos: garota bonita, garotas bonitas, crianças obedientes, crianças obedientes. Lembrando que o adjetivo caracteriza o substantivo. Há contexto em que se o adjetivo vier à frente ou antes, pode mudar o contexto ou o sentido. Exemplo, ó, criança grande, né? Criança grande, eu estou falando de uma criança de estatura. Grande criança, eu estou falando de uma criança em valor, né? Então, aí eu estou falando em caráter. Os tipos de adjetivo. Existe o adjetivo simples, composto, primitivo, o advérbio, ou perdão, o primitivo, o derivado, né? O pátrio e o pátrio, né? Vamos aí falar sobre cada um. O simples é que apresenta só um radical. Estudamos isso lá em processo de formação de palavras. Vai lá no canal e assiste.
Apresenta somente um radical. Exemplo, pobre, magro, tristeza, triste, né? Lindo, bonito. Composto apresenta mais de um radical. Exemplo, luso brasileiro, super interessante, rosa claro, amarelo ouro. Adjetivo primitivo. Palavra que dá origem a outros adjetivos. Bom, alegre, puro, triste, notável. Derivado é o que vem do primitivo. Ó. Bom, bondoso, alegre, alegremente. Derivado é, né? Alegria, né? Alegre, não. Não, aí muda o contexto. Alegre mesmo. Puro, pureza. Triste, tristeza. Notável, né? Então, são primitivos que derivam aí. Primitivos é aquele que não deriva de ninguém, não precisa de ninguém para existir, né? Derivado, palavras que derivam de substantivo ou verbo. Por exemplo, articulado, articular. Visível, de formoso, formosura. Tristonho, triste, né? Então, derivou aí das palavras iniciais. O gênero dos adjetivos, em relação ao gênero masculino e feminino, os adjetivos são divididos em dois tipos. Adjetivos uniforme, que tem uma forma para os dois, e o biforme, que muda ali para os dois, né? Uniforme, menino feliz, menina feliz. A gente não tem como saber se é menino ou menina pela questão do adjetivo. Então, isso a gente chama de uniforme, que serve para os dois. O biforme, a forma varia conforme o gênero, né? Vamos lá, homem carinhoso, mulher carinhosa, né? Carinhoso, carinhosa, carinhosa, né? Então, a gente consegue identificar se é homem ou mulher. O número dos adjetivos. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se refere. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. Exemplo, pessoa feliz, pessoas felizes. Vale formoso, vale formosos. Casa enorme, casas enormes. Problemas socioeconômicos, problemas socioeconômicos. Menina afro-brasileira, meninas afro-brasileiras. Estudante mal educado, estudantes mal educados, né? Então, nós sempre temos que observar que a questão da concordância, né, pessoal? Estou devendo a vocês esse vídeo que fala aí sobre concordância nominal e verbal. Logo, logo vai chegar aí para vocês, né? Então, o adjetivo, na maioria das vezes, concorda com o substantivo, mas sempre observando a questão do contexto. Por exemplo, mal educado, mal educados. Esse mal não vai para o plural, porque ele é um advérbio. Isso a gente estuda também lá no uso do hífen, né, gente? Que também já foi um tema aqui de aula para vocês, e também singular plural. A gente está nessa vibe aí, né, de explicar os conteúdos por parte. Vamos lá. Quanto ao grau, né, o grau dos adjetivos. Os adjetivos podem ser comparativo ou superlativo. Comparativo, utilizando para comparar qualidades. Superlativo, utilizando para intensificar qualidades. Exemplo, ó, o professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Comparou. Superioridade. Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Houve uma superioridade. Inferioridade. João é menos feliz que Paulo. Então, houve aí uma... É até pejorativo, né? O inferior colocou um abaixo do outro. Então, pode ser comparativo, de igualdade ou de inferioridade. Bom, o superlativo, ele pode ser absoluto ou sintético. O analítico, quando eu coloco uma classe gramatical a mais. No caso, geralmente será um advérbio. A moça é extremamente organizada. Não só é organizada. Ela é extremamente organizada. Luiz é inteligentíssimo. Preste atenção. A diferença do analítico para o sintético é que no analítico eu coloco uma classe gramatical, e no sintético eu coloco ali só um sufixo. O superlativo relativo refere-se a um conjunto sendo classificado em superioridade ou inferioridade. Vamos lá. A menina é a mais inteligente da turma. O garoto é o menos esperto da classe. Vamos entender isso aqui. Então, além de colocar superior, ele colocou o quê? Ele colocou uma classe gramatical a mais e ainda comparou no sentido positivo, né? Maior. E o inferior, ele também colocou uma classe gramatical a mais o advérbio e ainda, de forma pejorativa, diminuiu, né? O garoto é o menos esperto da classe. A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Amor de mãe, amor materno, doença de boca, doença bucal, pagamento do mês, pagamento mensal, férias do ano, férias anual, dia de chuva, dia chuvoso. Né? Então, a locução adjetiva é aquele que são duas palavras que possuem o valor só de uma. Né? Um exemplo, amor divino, divino, amor de Deus. Né? Aí tem aqui, gente, o pronome adjetivo e o pronome substantivo. O pronome adjetivo é quando está ao lado do seu referente, né? E o pronome substantivo é quando há uma substituição. Ó, os pronomes adjetivos são aqueles em que o pronome exerce a função de adjetivo.
Surge acompanhado do substantivo, modificando-os. Vamos lá. Este livro. Então, não tem um adjetivo, eu tenho um pronome, né? Eu tenho um pronome. Então, esse pronome tem valor de adjetivo, tá bom? Então, acompanha o substantivo livro. Aquela é a empresa onde ele trabalha, acompanha o substantivo empresa. Vamos entender isso aqui, gente. Pronome adjetivo. Preste atenção. Acompanha o substantivo. Ó, este livro é muito bom, né? Então, o pronome está acompanhando o adjetivo, né? Aquela é a empresa onde ele trabalha, né? Aquela é a empresa onde ele trabalha, né? Ó, vamos entender isso aqui. O pronome, quando está perto, né? O pronome, quando está perto, ele é um pronome adjetivo. Agora, quando não existe, aí se torna um pronome substantivo, né? Isso, pronome adjetivo e um pronome substantivo. Quando está ao lado, ele é um pronome adjetivo. Quando não está, substitui, se torna um pronome substantivo, né? Muito bem, vamos só dar uma recapitulada aqui, ó. Nós temos as classes de palavras, né? Como nós já falamos, que são 10. O adjetivo, ele caracteriza, né? E ele pode ser simples, composto, primitivo, derivado ou par. Os gêneros dos adjetivos podem ser uniformes ou biformes. Os números são para indicar se está no singular ou plural. O grau do adjetivo pode ser comparativo ou superlativo, né? Ele pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. E o grau superlativo, ele pode ser analítico ou sintético. O superlativo relativo, ele também pode ser superior ou sintético. As palavras de locuções adjetivas são duas palavras com valor de uma. E o pronome adjetivo é quando o pronome está ao lado do substantivo. Quando ele não está, ele se torna um pronome substantivo. Quando acompanha adjetivo, quando substitui, ele é substantivo. Ao lado adjetivo, substituindo substantivo. Gente, é isso, show de bola. Foi uma aula mais curta. Logo mais, eu produzo mais vídeo aí para vocês, com essa vibe de teoria e de simulação. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, vai também no Instagram, tá bom? Me segue, bota lá no Melhores do Ano, tá bom? Quer estudar comigo, com valor acessível, material de qualidade, me procura aí na descrição do vídeo, você será muito bem-vindo, tá bom? Show de bola, até a próxima.